Muito bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Nosso evangelho hoje está em Mateus 10, capítulo 10, versículos 32 e 33. E diz: Assim sendo, todo aquele que me declarar diante das pessoas, também eu o declararei diante de meu Pai que está nos céus. Entretanto, qualquer que me negar diante das pessoas, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. E isso nos leva a questionar o que seria negar a Jesus e como é negar a Jesus, né? Ao que exatamente Jesus estava se referindo aqui. Nós precisamos nos lembrar que Pedro, por exemplo, negou que conhecia Jesus perante aquelas pessoas ali um pouco depois da prisão de Jesus, etc. E, bom, a gente não precisa dizer muito sobre quem foi Pedro, né? Pedro foi uma pessoa aí muito útil para a obra, enfim, do Evangelho, e teve até visões ali em Atos, a gente vê, né? Visões a respeito do que ele deveria fazer, para quem ele deveria evangelizar, né? Como deveria acontecer a sua vida, como deveria se desenrolar a sua atividade ali na pregação e no firmamento do evangelho ali, logo no início da era cristã, né? Enfim, após ali a morte de Jesus, nós temos muitos relatos disso no livro de Atos. Então, se Pedro negou que conhecia Jesus, o que seria a negação para nós? Seria nós negarmos que nós somos cristãos, se estivermos em uma situação qualquer, etc. Bom, também pode ser isso, sim. A gente poderia entender que Cristo ele não quer que nós o neguemos dessa forma. Mas nós também precisamos nos lembrar de que Jesus veio fazer uma obra. Então, os fariseus naquela época negavam que Jesus era filho de Deus, negavam que ele poderia tirar pecados do mundo, negavam a natureza divina de Cristo, negavam de fato quem ele era. E muitas pessoas, ainda hoje, negam, de certa forma, quem Jesus é. Acreditam que Jesus foi um grande filósofo, um grande profeta, um grande... enfim, um revolucionário, um grande filósofo. Cada um vai dar aí uma descrição de quem foi Jesus. Mas nós precisamos nos lembrar que quem não confessa que Jesus tem uma natureza divina e que através dele os pecados do mundo são retirados à vida eterna, essa pessoa está negando a Jesus, né? Então, que nós tenhamos isso bem em mente, que negar a Jesus é não reconhecer o valor da sua obra. Quando nós somos pecadores e nós reconhecemos a Jesus, ele tem poder para nos limpar, nos redimir de qualquer erro. E nós não podemos nunca duvidar disso. E duvidar que eu estou dizendo não é duvidar no sentido de não crer nisso. Falar, não sei se isso é verdade, não. Mas é de dizer que acredita, mas ainda assim sentir remorso, sentir peso, sentir culpa por um erro, por um pecado qualquer. Isso não pode acontecer. Nós devemos reconhecer, declarar quem é Jesus nas nossas vidas. Então não existe maldade que alguém faça, não existe pecado que seja tão grande, não existe qualquer tipo de ritual ou de obra maligna contra aquele que de fato declara Jesus como Senhor da sua vida e, agarrado nessa verdade, vive dia a dia. Então, todo o que declarar a Jesus diante das pessoas será declarado perante o Pai nos céus. E todo o que negar perante as pessoas será negado diante do Pai que está nos céus. Então, que nós tenhamos essa certeza, que nós não coloquemos intermediários, sejam pessoas, sejam outros deuses, sejam outra coisa qualquer, entre a obra de Jesus e nós.
Porque se nós acreditamos que mediante a oração de alguém, se nós acreditamos que mediante algo que a gente faz, nós obtemos o perdão dos nossos pecados, nós estamos, de certa forma, também negando a Cristo, porque nós negamos o o poderoso nome dele, que vence qualquer coisa, que está acima de qualquer coisa, qualquer pecado, enfim, acima de tudo, e que nós temos livre acesso. Então, que nós tenhamos isso bem fixado nos nossos corações hoje. Negar a Cristo não é simplesmente dizer que não conheço a Jesus ou que não sou cristão, mas é muito mais uma forma de viver e de ver quem é Jesus. Deus abençoe você. Até amanhã.